Vamos falar agora um pouco sobre tensão alternada. Nós já conversamos um pouco em aula, falamos sobre frequência, agora eu vou entrar um pouco melhor em dados de tensão alternada. Quando a gente mede com um multímetro ou multiteste, né, numa tomada, o que a gente está medindo? Aqui então eu estou vendo uma foto da pessoa medindo uma tensão numa tomada com um multiteste ali numa determinada escala, né? Com duas ponteiras, uma vermelha, a outra preta, medindo uma tensão numa tomada qualquer. Nós estamos medindo tensão RMS. RMS é definido como root mean square, traduzindo o valor médio quadrático da tensão de uma onda. Como que eu devo medir? Que tensão é essa? Por que utilizar a tensão RMS? Vamos responder essas questões agora. Então, como que eu devo medir essa tensão? Tá? Aqui mostra no canto aí uma escala ACV. Tá? Quer dizer, V quer dizer de tensão e AC quer dizer de tensão alternada. Tá? Então, vai se utilizar o multiteste em escala de tensão alternada. Muitas vezes pode aparecer o símbolo AC ali, para a gente ver em que posição eu devo colocar o meu equipamento, né? Ou pode ser que apareça só um tio assim que já representa a tensão alternada também. Então, em alguns equipamentos vai aparecer um, em outros equipamentos aparece outro, em outros equipamentos aparecem os dois. Sempre eu não sei qual é a tensão da tomada, eu vou partir da tensão maior. Então, nesse caso aqui da foto, por exemplo, eu poderia ter colocado na escala de 750 volts e verificaria qual é a tensão que ele estaria marcando. Estaria marcando 117. Daí, como eu vejo que a tensão abaixo é 200 volts, eu poderia reduzir essa tensão para ter uma precisão melhor. Tá? Então, com a intenção de melhorar a precisão, eu vou descendo as escalas. Certo? Tensão alternada. Faz diferença usar a ponteira preta ou vermelha, onde colocar a ponteira preta ou vermelha não faz diferença nenhuma. Tá? Então, posso utilizar. Alguns multitestes indicam se a ponteira vermelha está no fase ou no neutro da minha ligação. Não são todos, mas eles aparecem um indicador ali na tela do multiteste, né? Mostrando através de algum sinal se a ponteira direita está no fase ou não. Aqui eu tenho, então, padrão brasileiro e padrão americano ou padrão brasileiro antigo de tomadas. Reparem que olhando a tomada de frente, com o pino do meio para baixo, tá? O mais importante é eu definir que o terra é sempre no pino de baixo, certo? Então, o terra é sempre do meio na tomada, qualquer um dos dois padrões. Certo? No padrão americano, o fase vai ser na direita, eu olhando a tomada com o terra embaixo. No padrão novo, no padrão brasileiro novo, o fase vai ser na esquerda, tendo o terra embaixo. E o neutro, ao contrário, né? Então, no padrão brasileiro, o neutro vai ser na direita, no padrão americano ou no padrão antigo de tomadas brasileiras, o neutro vai ser na esquerda. Então, ter sempre o cuidado de fazer esse tipo de ligação. E ter o cuidado que os eletricistas façam esse tipo de ligação para evitar problemas nos equipamentos. A gente falou também sobre tomadas, o padrão atual de tomadas, né? Que as tomadas são até 10 amperes. Então, a diferença na tomada de 10 amperes e a diferença na tomada entre 10 e 20 amperes. Ou seja, para aparelhos que consomem mais ou que têm uma amperagem maior do que 10 amperes, eu vou ter um furo ali de diâmetro 4,8 milímetros. E no
padrão até 10 amperes, eu vou ter uma tomada com um furo de diâmetro 4 milímetros. Essa é a diferença para quê? Para evitar que eu ligue equipamentos de uma potência maior, então a flecha do equipamento que consome mais é obrigado a vir com esse diâmetro de 4,8 milímetros. Então eu não vou conseguir ligar essa flecha na tomada de 4 milímetros. Evita que eu estrague, que eu queime a instalação, né? Que dê problema nos cabos internos da tomada, na própria tomada. Então, essa foi uma maneira que se encontrou de conseguir fazer esse tipo de diferenciação nas tomadas de até 10 amperes e assim de 10 até 20 amperes nas instalações que a gente tem. Então vamos lá, respondendo as questões, né? Que tensão é essa? Então eu tenho ali, ó, um gráfico onde aparece minha onda senoidal, tá? Sempre lembrando que é onda senoidal, onde vai aparecer lá de 0 até 360, subindo até um pico máximo em 90, descendo até um pico mínimo em 270. Então essa é a minha onda senoidal que eu tenho na tomada e no sistema elétrico. Tá? O que a gente pode ver aqui, ó, essa tensão RMS ou tensão eficaz é a tensão que aparece ali, não é a tensão média, é um pouco acima dessa tensão média, como a própria definição diz, é um valor médio quadrático, tá? E ela representa um valor de 70,7% da tensão de pico desta mesma onda. Aqui, ó, então, VRMS vai ser 0,707 vezes a tensão de pico. Então, esse valor, tá, é deduzido matematicamente. Vocês, quem quiser ver como é que se chega a esse valor, tá, é uma dedução matemática, pode ver através desse vídeo que eu estou colocando aqui e que eu vou disponibilizar para vocês também lá no YouTube. Tá? Por que se utiliza essa tensão RMS? Ó. Então, utilizamos esse valor porque representa a mesma potência que eu teria num circuito de corrente contínua com essa tensão. Tá? Então, como eu vejo que minha tensão, minha potência, né, depende da tensão vezes a corrente, se eu pegar em cada momento ali eu vou fazer uma potência, vou ter uma potência em cada momento da minha curva, né? Minha tensão média não corresponderia à tensão do circuito de corrente contínua com essa mesma tensão, né? Então vamos ver um exemplo aqui, ó. Uma tensão RMS de 220 volts e uma lâmpada de 100 watts de potência. Então, se eu pegar uma tensão alternada com uma tensão RMS de 220 numa lâmpada de 100 watts, vai gerar a mesma luminosidade ou a mesma potência que se eu colocar a tensão contínua nessa mesma lâmpada de 100 watts. Então, se eu pegar uma tensão contínua de 220 e colocar nessa lâmpada, vai gerar os mesmos 100 watts que eu colocar uma tensão RMS de 220. Então, por isso que se utiliza a tensão RMS. Então, se eu estou medindo 220 numa tomada, que tensão de pico vai ter essa onda? Então, se eu, por exemplo, utilizar um osciloscópio onde aparece essa onda completa, né? Medir lá na tomada 220, vou ver no osciloscópio qual é o pico dessa onda que eu vou ter que ter. Então, tensão de pico 311,17 volts. Tá? Então a gente vê que a minha onda,
o meu equipamento que eu vou colocar ali tem que aguentar 311 volts, porque num determinado momento, mesmo que pequeno, eu vou ter uma tensão de 311 volts chegando no meu equipamento. Tá? Então, por isso que a gente utiliza tensão RMS. Tá? Se a gente for pensar aqui de uma maneira, numa potência média, né? A gente já viu lá, potência média é VI em cada ponto da onda. Então, quando eu penso no meu valor médio quadrático, meu RMS, é o V vezes o I senoidal, que vai dar um valor médio igual à potência que eu vou ter num circuito de corrente contínua.